Olá, meus amigos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e o tema de hoje busca refutar uma constante acusação que se faz ao cristianismo. A acusação de que Constantino, o imperador Constantino, o imperador romano, ele tenha sido o principal agente responsável pela canonização, pela escolha dos livros que seriam considerados os livros canônicos ou os livros inspirados e que hoje constam em nossas Bíblias. Traduzindo, na visão de alguns, o Constantino teria sido aquele que tinha definido o cânon bíblico, ou seja, aqueles livros que hoje estão nas nossas Bíblias foram definidos não pela igreja ou pelos apóstolos ou pelos representantes da igreja, mas sim a partir da autoridade do próprio Constantino, que, convocando o concílio de Niceia, tá certo? Estabeleceu ali a canonicidade das escrituras, dos livros que hoje são considerados livros inspirados e que constam hoje nas escrituras. Ora, será que essa ideia, será que essa acusação ela tem algum amparo na história? E para ser bem claro, eu adianto que não. Constantino, ele não definiu cânon nenhum, certo? Em primeiro lugar, é preciso a gente entender que o Concílio de Nicéia, a qual muitos usam, muitos utilizam para sustentar a ideia de que Constantino, nesse concílio, decidiu, a partir da sua própria autoridade enquanto imperador, quais livros da Bíblia seriam os livros inspirados. Primeiro que este concílio, o Concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, ele sequer vai discutir questões relacionadas ao cânon da Bíblia, tá certo? Ou seja, os temas que serão debatidos no Concílio de Nicéia são outros, como, por exemplo, questões normativas, né, dentro da igreja, e o principal deles, que seria os assuntos relacionados à cristologia, ou seja, temas relacionados à natureza de Cristo, tá certo? Esse é o tema, o principal tema que irá ali conduzir os debates no Concílio de Nicéia. Então, o Concílio de Nicéia nada tem a ver com as discussões relacionadas ao cânon das Escrituras, né? Quais livros seriam os livros inspirados? Será que apenas os 4 evangelhos são os evangelhos que devem ser considerados os evangelhos inspirados pelo Espírito Santo? Ou existem outros evangelhos que devem ser reconhecidos enquanto livros inspirados também? Então, o Concílio de Nicéia sequer discute isso, tá certo? Então, isso é um erro histórico absurdo que essas pessoas cometem, tá bom? De fato, Constantino foi aquele que convocou o concílio, né, o Concílio de Nicéia. No entanto, este concílio não vai discutir nada relacionado ao cânon da Bíblia e quais livros deveriam ser aqueles livros considerados inspirados, né? Porque a ideia é o seguinte: ah, não, Constantino escolheu os livros aqui por questões de interesse político, né? Ele selecionou aqui os 4 evangelhos, mais algumas epístolas de Paulo e assim por diante, porque ele tinha interesses por trás dessas decisões. Nada mais falso. E como é que eu posso sustentar historicamente essa minha perspectiva? Em primeiro lugar, já falamos que o Concílio de Nicéia nada tem a ver com discussões relacionadas ao cano da Bíblia. Uma outra questão que nós podemos frisar aqui é que já no segundo século, muito antes de qualquer concílio, seja o de Nicéia, seja o de Roma, seja o de Hipona e assim por diante, já existia na igreja uma ideia quase que comum de um evangelho quadripartido, ou seja, um evangelho narrado a partir de 4 testemunhos, que seriam aí os 4 evangelhos que hoje estão contidos em nossas Bíblias, que seria o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu vou dividir a tela aqui para vocês agora e mostrar a partir de documentos e fontes históricas. E essas fontes históricas, esses documentos, eles nos provam que já no segundo século, personagens históricos como Irineu de Lyon, tá certo? Orígenes, tá certo? Entre outros, nos mostram, e até mesmo figuras gnósticas, como Tassiano, por exemplo, todos esses personagens nos mostram que existia uma ideia quase que comum de evangelho quadripartido, certo? E esta ideia colocava, por exemplo, os 4 evangelhos que hoje temos em nossas Bíblias como evangelhos que estavam acima dos demais. Existia uma preponderância destes evangelhos, existia um reconhecimento
de que estes 4 evangelhos estavam acima dos demais, tá certo? Então a gente vai colocar aqui as fontes que nos mostram isso. Agora, a primeira fonte histórica que a gente poderia utilizar para provar que antes mesmo de Constantino, certo? Antes mesmo de qualquer concílio, seja de Nicéia, que sequer vai discutir o cânon, como já falamos, antes mesmo do concílio de Roma, o concílio de Hipona, estes dois sim que irão discutir sobre questões relacionadas ao cânon, porém eles vão confirmar o que já era constatado no segundo século, tá bom? Como a gente vai atestar agora, a partir do testemunho que vocês estão vendo aí na tela, eu vou aumentar aqui para que vocês acompanhem. Por exemplo, o primeiro testemunho, o de Irineu de Lyon, já no século II. Irineu, por exemplo, eles nos mostram que já existia essa ideia de evangelho quadripartido e a consideração de que os 4 evangelhos que hoje estão na nossa Bíblia, estes sim eram os evangelhos que tinham sido inspirados pelo Espírito Santo, era reconhecido pela igreja como evangelhos inspirados, muito antes de qualquer concílio. Como vocês podem ver aí na tela, essa referência aí está no livro Contra Heresias, de Irineu. E ele diz o seguinte, no capítulo que fala sobre a tradição apostólica. Assim, Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos quando Pedro e Paulo evangelizaram em Roma, e aí fundaram a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Então essa é a primeira referência de Irineu sobre os evangelhos. Agora note uma referência muito mais específica sobre essa concepção de evangelho quadripartido em Irineu. Como vocês podem ver aqui, em Contra Heresias, tá certo? No capítulo 11.8, ele diz o seguinte: aqui ainda é o Irineu, tá certo? Ele diz o seguinte: por outro lado, os evangelhos não são nem mais nem menos do que estes 4. Quais 4 evangelhos? Ora, aqueles que eu citei na primeira citação que ele está falando. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 que ele está fazendo referência aqui. Com efeito, são 4 as regiões do mundo em que vivemos. 4 são os ventos principais e visto que a igreja é espalhada por toda a terra, e como tem por fundamento e coluna o evangelho e o espírito, assim são 4 as colunas que espalham por toda parte a incorruptibilidade e dão vida aos homens. Por isso é evidente que o verbo, artífice de todas as coisas, que está sentado acima dos querubins e mantém unida todas as coisas, quando se manifestou aos homens, nos deu um evangelho quadriforme. Ou seja, ele fala aqui de um evangelho narrado em 4 testemunhos, né? Sustentando por um único espírito. Tá certo? Por isso, Davi, ao invocar sua vinda, diz: Tu que te assentas acima dos querubins, aparece. Ou seja, ele está falando aqui de um evangelho testemunhado em 4 narrativas. E ele está falando, obviamente, aqui de 4 evangelhos. Claramente aqui. Tá certo? Então, esse é o primeiro testemunho, testemunho de Irineu de Lyon, que fala sobre a consideração pelos 4 evangelhos que estão na Bíblia, e que esses 4 evangelhos tinham, de algum modo, uma superioridade em relação aos demais evangelhos, seja os evangelhos apócrifos, né, que conhecemos como apócrifos hoje, porque não são considerados canônicos, tá bom? Outra referência muito importante sobre os evangelhos, a gente vai ver no século III com Orígenes. Aqui, esta obra de Orígenes, tá certo? Para quem quiser conferir, se chama Homilias sobre o Evangelho de Lucas. Esse é o nome da obra. Já no começo, no capítulo 1, certo? Aqui, já no início da obra, praticamente, ele vai falar sobre os evangelhos canônicos. Isso aqui, essa homilia aqui foi escrita no século III, muito antes de Constantino. Veja o quão precioso esse testemunho. Já aqui no capítulo 3, nessa parte que eu grifei aqui, ó, de amarelo, tá certo? Vocês estão vendo aí. Orígenes, ele vai dizer o seguinte, ó: Mateus, Marcos, João e Lucas, com efeito, não tentaram escrever, mas, cheio do Espírito Santo, escreveram os evangelhos. Veja o que ele diz, não tentaram escrever, ou seja, como se fosse um relato comum ali de um homem que estivesse relatando sobre alguma coisa, um relato simples. Não, ele está falando o seguinte: eles não tentaram escrever.
Eles escreveram pelas certezas ou cheios do Espírito Santo, tá certo? É o que ele está dizendo aqui. E ele completa dizendo: Muitos, pois, tentaram compor uma narrativa desses acontecimentos, que nos são perfeitamente conhecidos. Ou seja, ele está falando que existiam de fato outros evangelhos, ele faz uma referência aos apócrifos, tanto é que você vai ver na continuação aqui, ó, aqui embaixo, ele vai dizer o seguinte: a igreja possui 4 evangelhos. É isso que ele vai dizer, só 4, é os 4 que estão hoje contidos em nossas Bíblias, tá certo? Como ele vai atestar aqui, onde a gente já leu, né? Mateus, Marcos, João e Lucas. E ele completa nessa parte grifada em amarelo o seguinte: conheço certo evangelho que se chama segundo Tomé e outro segundo Matias. Veja, ele está fazendo referência aqui a evangelhos apócrifos, que ele já tinha conhecimento. E muitos outros lemos, a fim de não parecermos ignorantes por causa daqueles que se julgam saber algo, caso tenham conhecido estes. Mas em tudo isso, não aprovamos nada diferente do que aprova a igreja, ou seja, que sejam admitidos apenas 4 evangelhos. Então, quando, por exemplo, você vai estudar o concílio de Hipona, concílio de Roma, quando ocorreu esses concílios, a discussão em torno de quais evangelhos deveriam ser considerados os evangelhos canônicos, essa discussão sequer existiu, porque já existia de algum modo no meio da igreja a certeza de que esses 4 evangelhos eram os evangelhos inspirados. Esses evangelhos estavam acima dos demais em termos de importância, tá certo? A polêmica ficou muito mais para livros menores, cartas menores, né? Como por exemplo o Pastor de Hermas, né? Eu acho que o Evangelho de Hebreus também, né? Que terminou não entrando no cânon. E assim por diante, mas os evangelhos já existia uma certeza em torno deles. Também a gente poderia falar que o concílio de Hipona, tá certo? Discutiu muito sobre a questão dos livros deuterocanônicos, né? Aqueles livros que, por exemplo, não constam em muitas Bíblias, em algumas Bíblias protestantes, por exemplo, que os protestantes não reconhecem como inspirados, tá certo? Mas estes 2 concílios reconheceram estes deuterocanônicos como livros inspirados. Eu não vou falar sobre esses deuterocanônicos hoje, mas o ponto aqui é o seguinte, é que os evangelhos, as cartas de Paulo, por exemplo, que eu vou mostrar também que existem referências dos pais apostólicos e dos pais da igreja que reconheciam nos escritos de Paulo algum sentido de inspiração. Como, por exemplo, você pode ver aqui em Clemente. Clemente, em sua carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, ó. Essa aqui é a carta aos Coríntios aí, tá certo? Já está na tela aí para vocês notarem direitinho. Veja o que Clemente fala, isso no final do primeiro século, sobre o apóstolo Paulo, tá certo? Isso aqui antes de Constantino, muito antes, diga-se de passagem. Veja o que é que ele vai falar sobre as cartas de Paulo. Não é nem sobre os evangelhos, é sobre as cartas de Paulo. Ele vai dizer, tornai a ler a epístola do bem-aventurado Paulo. Aí no ponto 3 aqui ele vai dizer o seguinte: na verdade, estava ele inspirado pelo Espírito quando vos comunicou normas sobre si próprio, sobre Cefas e Apolo. Então você vê aí que é uma clara referência à inspiração das cartas de Paulo, já reconhecida como inspiradas por personagens como Clemente, já no final do primeiro século. Deixa eu ver aqui uma outra referência. Eu acho que temos também uma referência aqui. São tantas citações que não vai dar para falar de todas, tá? Mas a gente poderia citar também Justino, aqui, ó, tá certo? Em sua primeira apologia, no capítulo 66, nessa parte que eu grifei aqui, ele vai dizer o seguinte: foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: fazer isto em memória de mim, este é o meu corpo. Provavelmente Justino está fazendo aqui uma referência aos evangelhos também, né? Clemente também fala, né, tem uma citação de Clemente sobre os evangelhos, né? Eu acho que aqui está essa referência, ela está no capítulo 13, tá certo? Da carta de Clemente aos Coríntios, tá bom? Ele faz referência a textos que estão contidos no evangelho, tá certo? Existe uma discussão se ele está fazendo referência aos evangelhos mesmo, ou a uma tradição anterior ao evangelho, certo? Mas note, ele vai dizer, por exemplo, o seguinte aqui: antes de mais nada, recordemos as palavras ditas por Jesus, mestre da equidade e grandiosidade.
Pois foi ele que disse isto é: sede misericordiosos para obter misericórdia, perdoai para que sejais perdoado, assim como fizeste, assim vos será feito. E assim por diante. Isso aí você pode encontrar em Mateus, em Lucas. Então, já existem citações dos pais apostólicos, dos pais da igreja, antes de Constantino, que nos mostram a relevância que existia, ou a consideração que existia em relação a esses 4 evangelhos. Tá bom? Ou pelo menos alguns desses 4 evangelhos. A gente poderia falar, por exemplo, sobre o cânon de Muratori do segundo século, né? O cânon de Muratori, infelizmente, ele chegou a nós um pouco fragmentado, né? Mas neste cânon, por exemplo, você vê que o livro de Lucas, tá certo? Bem como o de João, eles já estão ali tendo de algum modo algum destaque, tá certo? Existem mais 2 evangelhos contidos no cano de Muratori do século II, mas que não temos como saber de certeza quais são esses 2 outros evangelhos. Mas muito provavelmente é uma referência provavelmente a Mateus e a Marcos, já, certo? Já que, de acordo com esses outros testemunhos que nós trouxemos aqui para vocês, essas citações que mostram a relevância que esses 4 evangelhos têm em relação aos demais, todos esses testemunhos corroboram para a possibilidade de que os 2 evangelhos aí contidos no cano de Muratori provavelmente seja os evangelhos de Mateus e Marcos. De certeza temos Lucas e João, mas os outros 2 que não temos como saber de certeza, muito provavelmente é sim os evangelhos de Mateus e Marcos, tá bom? E falamos também, né, sobre Tassiano, que era uma figura do cristianismo ali dos primeiros séculos, que era considerado por muitos historiadores como um cristão gnóstico. E ele vai escrever uma obra conhecida como Diatessarão, onde nesta obra ele vai buscar harmonizar os 4 evangelhos em uma única narrativa. Note, eu estou falando de um gnóstico. Ou seja, a gente aprende aqui que tanto cristãos considerados ortodoxos, como Irineu, né, Orígenes, etc., como também cristãos gnósticos, como Tassiano, parecem nos mostrar que existia de algum modo uma consideração muito maior por estes 4 evangelhos como evangelhos inspirados e superiores em relação aos demais. Esses concílios, como o de Hipona ou de Roma que veio antes, esses 2 concílios só testificam aquilo que já era prática comum na igreja, certo? Os 4 evangelhos já estão ali tendo um grande destaque. As epístolas de Paulo, como mostramos aqui, também são consideradas, de algum modo, inspiradas. Inclusive, eu esqueci de mostrar para vocês o testemunho de Policarpo, tá certo? Em sua segunda carta aos Filipenses, aqui, ó, no capítulo 2, no ponto 3, onde ele cita, por exemplo, ele faz uma referência aos evangelhos, aquela parte que Jesus fala, não julgueis, para que não sejam julgados, que você encontra ali em Mateus, né, no capítulo 7. Você vê aqui mais embaixo também, ele falando que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, e você encontra isso também, né? Enfim, outra confissão aqui de Policarpo, outra referência que ele faz aqui a Mateus, no capítulo 26 e 41, onde ele diz: permaneçamos sóbrios nas orações e perseveremos nos jejuns, supliquemos em nossas orações ao Deus que tudo vê, para não cairmos em tentação, pois assim diz o Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso você encontra onde? Mateus 26 e 41. Então, os pais apostólicos, os pais da igreja, eles estão ali sempre citando os evangelhos, sempre citando as cartas de Paulo, demonstrando em seus próprios escritos a relevância que tanto os evangelhos, as cartas dos apóstolos, eles, né, esses escritos, eles tinham, né, em termos de importância. Eles nos mostravam a importância que esses escritos eles tinham, tá bom? Então, a gente já poderia finalizar aqui mostrando que isso não faz o menor sentido, tá certo? Não faz o menor sentido do ponto de vista histórico, ou seja, a afirmação de que Constantino nos deu as escrituras, isso é falsa em qualquer sentido, tá bom? Então, muito cuidado quando você estiver escutando essas mentiras por aí, para não se pega de surpresa. É preciso a gente estudar, né? Para a gente refutar essas baboseiras que inventam por aí. Então, essa grande mentira que inventaram sobre o cristianismo, a gente refutou ela hoje, tá bom? Então, obrigado. A gente vai terminando por aqui. Se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer. E nos vemos em um próximo vídeo. Deus abençoe a todos.